Pronto? Estão me ouvindo? Pronto, então, boa tarde a todos. Esse painel, ele tem o nome de A Bahia. Houve uma pequena mudança no título desse painel. O nome dele agora é A Bahia e seu papel na década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, essa década ela foi criada pela ONU, foi lançada no dia 8 de junho, que é o Dia dos Oceanos, e a justificativa para a criação dessa década é a importância dos oceanos nos processos globais, no ciclo do carbono, na absorção de CO2, na biodiversidade do planeta. Bom, esse painel está estruturado de maneira muito semelhante ao que foi verificado nos anteriores, né? Nós teremos 3 palestrantes, a professora Gisele Olímpio da Rocha, que vai falar sobre novas fronteiras da pesquisa oceânica e a década dos oceanos, 2021-2030. A professora Herminda da Conceição Guerreiro, da UESC, que vai falar sobre águas costeiras, como vemos o mar que nos cerca, e o professor Silvio Sasaki, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que vai falar sobre poluição marinha, navegando por um mar de mistérios. Então, cada um vai ter 13 minutos para fazer sua apresentação e dá tempo de fazer as perguntas, né? E eu solicitaria que os painelistas tentassem se ater aos 13 minutos. Então, começando com a professora Gisele Olímpio da Rocha. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo pelo convite da academia e é uma honra para mim falar sobre ciência no dia 2 de julho, nesse cortejo virtual. Eu vou esperar um pouquinho a minha apresentação ser projetada para eu começar. Peço, por gentileza, que disponibilizem. Eu estou tendo um problema aqui no compartilhamento. Na barra de ferramentas embaixo, tem um botão chamado Share Screen. Me desculpe, eu fiz isso ontem e não estava me lembrando como fazia isso hoje. Pronto, eu acho que em segundos vai aparecer. Pronto, agora, beleza. Pode ir em frente. Muito obrigada pela ajuda. Então, eu vou falar sobre a década das ciências oceânicas e as novas fronteiras na pesquisa, na área. E eu começo falando lembrando a todos, aqueles que já sabem, e para os que vão ouvir pela primeira vez, que a ONU, em 2017, estabeleceu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, ele passa por todas as áreas. Então, se nós olharmos aqui, nós temos desde diminuição ou não a pobreza e zero fome, nós temos vários itens que são importantes para a humanidade, e que o objetivo número 14, que é vida abaixo da água, é o que trata diretamente sobre os oceanos e a pesquisa oceânica, a pesquisa associada aos oceanos. Mas, como vocês vão perceber, falar sobre os oceanos, a pesquisa dos oceanos, mesmo oceano aberto ou regiões costeiras, este objetivo, ele tem interdependência, ele está interrelacionado com outros itens, outros objetivos da lista dos 17 da ONU. Então, é muito difícil a gente falar dos oceanos e não lembrar a importância central dele
na ação contra o aquecimento global, ou a vida sobre a Terra, ou sobre cidades e comunidades sustentáveis, ou sobre a parte de saneamento e de água limpa, e geração de energia, e mesmo relacionados a objetivos mais sociais ou econômicos, como o objetivo número 1, que é não a pobreza, e fome zero. Então, eu acho que duas palavras são muito importantes, que podem nos guiar na pesquisa nessa próxima década, que foi aclamada pela ONU como a década do oceano, né? Que em inglês, oceano, eles chamam, apesar de nós sabermos que existem 7 mares, eles chamam apenas oceano, no singular, se referindo a todas as porções de água distribuídas no planeta. Então, duas palavras muito importantes. A sustentabilidade, não é à toa que os objetivos são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, existe um binômio sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. E também a multidisciplinaridade. Não tem como tratar os oceanos ou de quaisquer assuntos que permeiam esses itens sem ter uma abordagem multidisciplinar. Então, qual é a importância dos oceanos? Existe uma estimativa feita agora recentemente que o valor de mercado dos oceanos está na ordem de 3 trilhões de dólares, ou correspondente a 5% do produto interno bruto global do mundo todo. Nós temos aspectos econômicos e sociais e comerciais muito contundentes e muito fortes associados aos oceanos, como a indústria de pesca, a aquacultura, a indústria de óleo e gás, a indústria de energia renovável, como a energia eólica, o turismo e o transporte. Sem dizer que 50% do oxigênio é produzido nos oceanos e que os oceanos absorvem cerca de 30% do CO2. E sem falar que é a principal fonte de proteína para 3 bilhões de pessoas. Das 15 megacidades classificadas pela ONU, 12 delas são localizadas em regiões costeiras. E existem 3 bilhões de pessoas vivendo nas regiões costeiras que dependem direta ou indiretamente dos oceanos. Sem falar na biodiversidade e conservação, e que se muitos dizem que o aquecimento global já está muito contundente, muito forte em determinadas situações, ou determinadas regiões, basta dizer que o oceano já absorveu 26% do CO2 e 30% do CO2 e 26% de toda a acidez emitida para a atmosfera desde a Revolução Industrial. E isso tudo num contexto que foi observado nas últimas décadas de uma deteriorização das zonas costeiras. Por isso tudo, a importância dos oceanos e a importância de se estudar os oceanos para que a gente reverta essas situações de poluição ou situações, como que eu posso dizer, situações negativas associadas à ação do homem nos oceanos e no ambiente como um todo. E para deixar um legado dos oceanos para a humanidade e para as várias décadas e centenas de anos que vão vir daqui em diante. Então, aqui eu trago apenas para ilustrar, eu não vou me deter em cada um desses itens, mas dentro deste objetivo sustentável, a ONU traçou 7 metas, e nós temos metas que nós deveríamos estar cumprindo agora em 2020, metas a médio prazo, que é 2025, e metas a longo prazo, que é até 2030, que se encerraria a década chamada década do oceano. Muitas dessas metas são difíceis de serem desenvolvidas e são
metas que só vão ser alcançadas se o mundo todo colaborar. Se houver um país ou uma região do planeta que não colaborar, isso vai afetar as outras regiões, os demais lugares. E isso passa, para se medir se esses indicadores, se essas metas vão ser alcançadas, isso passa necessariamente em se obter o Big Data. O que é esse Big Data? Que é uma tradução literal e macarrônica do inglês, seria obtenção de dados grandes, ou seja, obtenção de dados observacionais, ou, por exemplo, dados obtidos por medidas de satélite através do sensoriamento remoto ou in situ, em boias distribuídas pelo oceano no mundo. E também estudos com trabalho de campo em navios de pesquisas oceanográficos e que seja um estudo contínuo, robusto, estudos prolongados de escalas temporais longas e com boa resolução espaciais. De uma maneira geral, para a gente conseguir ter uma medida de qual a situação dos oceanos, qual é a saúde do oceano, esses dados deveriam, pelo menos, se não logo quando adquiridos, mas logo depois de um determinado tempo, esses dados deveriam ser abertos à comunidade científica. Muitos deles são, não há como negar isso, mas muitos outros não. Então, existe, inclusive, esses 2 artigos que eu cito como referência, tem esse artigo da Science, em especial, ele já discorre sobre essa falta de acesso a esses dados. Lógico que existem, em nível mundial, uma série de ações que visa o acesso pleno desses dados. Eu trago alguns exemplos. Então, aqui somente para ilustrar, aqui esse é um artigo de 2019, é um artigo recente, e cada pontinho que aparece nesse mapa é uma boia da NOAA, que é uma instituição americana, boias de observação que tem sensores nessas boias, distribuídos nesse mundo, para medida de salinidade, medida de pH, vários tipos de medida da água que está ao redor dessas boias. E, se vocês observarem, existem pontinhos de várias cores diferentes, porque cada cor indica a responsabilidade ou um cuidado mais próximo de um determinado país. Então, se nós observarmos aqui, o Brasil ele é responsável por 48 boias, que estão marcados aqui em rosa forte, esse rosa choque, nessa região aqui do Atlântico Sul e uma parte nessa região aqui próximo do Equador. E esses dados, eles são obtidos de modo contínuo por todas essas boias e são enviados, por exemplo, para a NOAA, entre outras instituições, para se ter uma ideia do que está acontecendo nos oceanos. Por exemplo, e isso melhora muito a previsibilidade do clima do planeta e eventos extremos, como um furacão ou um tsunami. Então, isso é algo muito interessante que vem responder alguns dos itens relacionados com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Outro dado interessante, aqui, infelizmente, eu não vou poder, isso daqui é se vocês olharem aqui embaixo na tela, isso daqui é cada pontinho essa é uma ferramenta disponibilizada pelo Google, é aberto, qualquer um pode acessar esse site e olhar. Cada pontinho desse é um navio pesqueiro. Então, ele mostra, com as ferramentas de satélite e do Google Earth, ele mostra, num dado momento,
quase em tempo real. Se vocês olharem aqui, aqui tem uma escala de tempo começando em 1º de dezembro de 2019, e aqui nós temos dados até dia 26 de junho, começo dessa semana, e isso daqui é uma animação, só que eu não vou poder rodar a animação porque vai travar aqui, mas é só apertar o Start que a gente começa a ver resolvido espacialmente e temporalmente as atividades de navios pesqueiros. Então, isso daqui é uma ferramenta do Google que é aberta a qualquer um, e é de graça, não precisa pagar. Existem outras ferramentas, mas essas são pagas. Por exemplo, aqui, cada setinha é um navio e um tipo de navio que está em atividade ao redor do mundo. Por exemplo, os navios, as setinhas em azul são os navios pesqueiros. As setinhas em laranja são os navios para transporte, navios-tanque para transporte de óleo e petróleo. E esses azuis são navios de passeio ou de passageiros. Então, a gente consegue, de acordo com o transponder do navio, ele manda um sinal para o satélite e a gente consegue ter esse georreferenciamento do navio. Então, imagine essa quantidade de navios, daqui apenas uma amostra do dia 26 de junho, agora de 2020. Imagine todos esses navios emitindo, por exemplo, o diesel queimado para o seu movimento, o seu transporte, e esse diesel, o aporte de matéria orgânica para a atmosfera. Uma vez estando na atmosfera, todos esses compostos, eles vão reagir entre si e, eventualmente, em algum momento, vão retornar para as águas dos oceanos. Sem falar que o navio, conforme ele vai navegando, ele vai passando pela água e ele também pode possivelmente perturbar a vida marinha e outras formas de perturbação, e isso vai alterando o sistema. Então, quais são as tendências de pesquisa? Então, é notório e sabido que, por exemplo, o oceano no hemisfério sul ele é bem menos estudado que o hemisfério norte. O Atlântico Sul é bem menos estudado que o Atlântico Norte. A outra tendência de pesquisa são as mudanças na circulação oceânica, a poluição marinha nas suas mais variadas formas, tanto poluição por inorgânicos quanto por orgânicos, poluição atmosférica em regiões marinhas, que é muito menos estudado do que a poluição atmosférica em regiões terrestres, a invasão por espécies exóticas, a bioprospecção de produtos naturais e biomoléculas marinhas, e o banco genético que as espécies marinhas podem nos fornecer. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quem está fazendo pesquisa nos oceanos? Vejam que esse mapa está distorcido. A distorção, um país está mais gordinho ou menor, ele está associado à quantidade de artigos publicados. E aqui está o Brasil magrinho. Então, isso daqui é o número de artigos publicados. Aqui nós temos os números das citações. Então, observe que os países da Europa e Estados Unidos, eles são... Licença, Gisele, já se passaram 14 minutos. Então, só você tem... 30 segundos. 30 segundos, obrigado. Desculpe. Aqui nós temos 2 exemplos daqui da Bahia, mas também não apenas da Bahia, mas do Nordeste. 2 projetos de pesquisa que eu faço parte, professores da Geociências e professores da Física e do IAC, o projeto Mefisto do Programa Antártico Brasileiro. Aqui nós temos 2 fotos das equipes que nós colocamos no navio que foi para a Antártica no final do ano passado. E a parte desse time também acabou de ser contemplado, fazer parte de um projeto que foi contemplado pelo edital Horizon 2020. Obrigada. Obrigado, então, Gisele, e nós deixaremos as perguntas ao final. Eu estou selecionando aqui as que estão sendo apresentadas para a nossa audiência, e convidar agora a professora Herminda da Conceição Guerreiro Couto
para falar sobre águas costeiras, como vivemos o mar que nos cerca. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, e para que a gente possa ganhar logo tempo, eu gostaria que a minha apresentação voltasse, porque ela entrou e saiu. Será que é possível colocar a minha apresentação outra vez no local? Acho que agora eu vou conseguir. Sim, acho que sim. Aperta esse botãozinho aí chamado Share Screen. Não, já foi. Tá. Já foi, mas está com... Agora pronto, agora sim. Tá. Então, muito obrigada pelo convite para a participação, e para que a gente possa já dar início, né? O professor Landinho já falou o tema principal desse encontro, desse horário agora, e dentro desse tema que eu vou contemplar um pouco mais é falar sobre as águas costeiras, né? Como nós vivemos, como nós vemos o mar que nos cerca. O Milton Nascimento tem uma música muito bonita, bastante conhecida, em que ele diz que ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. A pergunta que eu faço é se nós realmente, né, ficamos de frente para o mar e se a gente percebe o que é que esse mar tem. A zona costeira brasileira, ela tem mais de 8.500 quilômetros de extensão. Nós somos da América do Sul, do lado do Atlântico, nós praticamente ocupamos toda a costa da América do Sul Atlântica, a maior parte é ocupada pelo Brasil. A zona costeira inclui não só a área em que a gente encontra o oceano, mas a de águas rasas, até mais ou menos 20 metros de profundidade. No caso do nosso país, a zona costeira, ela tem o encontro dela, né, com 17 estados. 13 das 27 capitais brasileiras estão localizadas na zona costeira. Ela é uma região de transição ecológica importantíssima. Ela é uma região utilizada para o desenvolvimento e para a reprodução de inúmeras espécies, não só de espécies estritamente marinhas, mas também de algumas espécies que são ligadas aos continentes e precisam da área costeira para sua reprodução. É uma zona de intensas trocas entre os ecossistemas terrestres e marinhos. E no Brasil, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né, embora nós ainda tenhamos um caminho muito longo a trilhar para estudos oceânicos e costeiros, né, nós já temos 1.173 espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, eu acho que, embora a gente esteja de frente para o mar tantas vezes, a gente vai até a praia, a gente olha para a praia, mas a gente vira e senta de costas para ela. A gente não percebe tudo que o oceano está nos oferecendo e está nos apresentando. Na nossa zona costeira, né, na costa brasileira, nós temos os únicos recifes de coral de todo o Atlântico Sul. Nós temos um único atol do Atlântico, que é o atol das Rocas. Das mais de 350 espécies de corais recifais, nós temos mais de 20 aqui no país, e dessas 20, né, 8 existem só aqui na costa brasileira, e uma, que é a Lucismilia brasiliensis, ela existe só na costa baiana. Quer dizer, se a gente não cuidar da nossa zona costeira, por exemplo, essa espécie ela pode desaparecer. Além desse sistema dos recifes de coral, né, nós vamos ter também os sistemas costeiros, todas as praias arenosas e rochosas, todos os afloramentos e costões rochosos, os recifes de argilito, os estuários de rios de grande, médio e pequeno porte, todo o impacto e importância que eles têm nessas trocas entre os continentes e os oceanos, os manguezais e as marismas, os citais e as pradarias marinhas. É um número muito grande de sistemas que a gente tem presentes nessa zona costeira, nessa zona de águas rasas, que são também as áreas mais suscetíveis da ação humana. Dentro dessas áreas, a gente vai registrar a presença, né, de cerca de 57 espécies de mamíferos marinhos, 4 delas entre os cetáceos, né, que são as baleias, golfinhos, a oca, né? Nós vamos ter em estado de risco a baleia franca, a baleia jubarte, que
faz parte aqui da paisagem da costa baiana, né? A toninha, o boto cinza, e entre as espécies de sirene que existem no mundo, que são 4, o Brasil possui 2 de suas águas costeiras, e uma delas, que é o boi marinho, é a espécie que nós temos mais ameaçada de extinção. Ainda nessa região, nós vamos ter mais de 100 espécies diferentes de aves, entre espécies que estão o tempo inteiro na zona costeira e espécies que migram ao longo, né, não só do continente sul-americano, do Centro-América e da América do Norte, mas também entre África e América do Sul. Nós temos 5 das 8 espécies de tartarugas que existem no mundo, e nós temos, é um valor aproximado, porque a cada dia a gente descobre novas espécies, né? 705 espécies de peixes, que se a gente for incluir as áreas floridas, sobe para 1.209 espécies de peixes. Essas áreas que a gente ocupa, que estão tão intensamente sob a ação humana, elas sofrem diferentes tipos de ameaças. Talvez a principal ameaça, aquela que a gente pode usar para englobar todas as outras, seja a degradação de hábitats. Então, a destruição das áreas costeiras, a presença de diferentes fontes de poluição e de efeitos da poluição em áreas costeiras, e a eutrofização, que é o enriquecimento em matéria orgânica, né? Então, de todos os compostos orgânicos nessas áreas costeiras. Detalhando um pouquinho isso, e antes até lembrando a vocês de toda a área oceânica que a gente tem no planeta Terra, só 4% dela, hoje em dia, está sob algum tipo de proteção. 96% dos nossos oceanos não tem nenhum tipo de proteção especial ou específica. Pensando nos impactos que a gente tem na zona costeira, nas principais ameaças, como eu falei, nós temos 13 das nossas 27 capitais na zona costeira, né? Isso, em muitas cidades de grande porte, cidades extremamente importantes para o país, elas estão na zona costeira. Isso dá uma alta concentração populacional e, obviamente, uma alta intervenção humana. Nós temos hoje, morando na zona costeira brasileira, mais de 50 milhões de pessoas. Isso é um número muito grande, tá? E o que acontece? A gente tem uma imagem de Salvador, né? Nós ocupamos toda essa área costeira. Isso provoca uma expansão das áreas urbanas e uma expansão que nem sempre é planejada, bem pensada, e que, portanto, deixa consequências muito graves em toda a nossa zona costeira, da produção daquilo que nós, nos nossos ambientes urbanos, produzimos e liberamos sobre a costa. A zona costeira é também a área de tráfego mais intenso para a troca, né, de riquezas do país, incluindo aí todas as nossas atividades de comércio e as atividades também de turismo. Esse mapa, até já fazendo uma ligação com o que a professora Gisele mostrou, né, esse mapa ele dá uma ideia das redes de comunicação marítima que existem. Então, a gente vai ver que a costa do Brasil ela recebe navios de diferentes partes do mundo, e isso, obviamente, também tem um impacto muito grande para a nossa zona costeira. Um deles é o quê? A contaminação pelos óleos combustíveis, né? Esses navios, para se deslocarem, eles consomem diferentes tipos de óleos, diferentes tipos de combustível, e nos seus processos normais, eu não estou nem falando de acidentes, eles liberam óleo já usado no mar. Então, a gente tem, por exemplo, na zona costeira, a formação de manchas de óleo que são provenientes de atividades de navio. Nós temos também as contaminações por dejetos. Isso que vocês estão vendo aí é um transatlântico desses de turismo, e essas manchas em marrom são banheiros químicos. A lavagem dos banheiros químicos e das áreas, né, de uso comum desses transatlânticos. Além, é claro, do descarte do lixo in natura, que é feito por um grande número de navios todo santo dia, direto para o mar. Esse lixo também vai chegar nas nossas praias, mas ele vai passar uma boa parte do tempo flutuando nos oceanos e trazendo uma série de consequências para a vida marítima e para a nossa, né? Uma delas, por exemplo, então, além do impacto por óleo, impacto pela entrada de substâncias orgânicas e inorgânicas, a gente vai ter um declínio da diversidade que nós temos, a diversidade de
todas as partes do mundo, mas a gente está especificamente falando da costa brasileira, né, que é a entrada de espécies que não são naturais daquele ambiente. Então, acompanhando, né, os cascos de navios, diversas espécies têm capacidade de se agarrar em diferentes fases da sua vida aos cascos de navios e são transportadas de um local para o outro nos oceanos e podem, então, colonizar novas áreas. Lixo flutuante, desculpe, o lixo flutuante também faz esse tipo de problema, material que fica pendurado em navios e que sofre incrustação, e a gente pode ver aqui espécies tanto do plâncton quanto do nécton, né, todos aqueles organismos que nadam livremente nas águas, quanto do bentos, né, macroalgas e organismos que ficam no fundo, que são trazidos. Essas espécies não eram espécies nativas na costa brasileira, e hoje elas estão presentes na costa brasileira. Aqui a gente pode ver, foi feito para Ilha Grande, para a Baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um mapinha, né, uma plaquinha para mergulhadores reconhecerem espécies exóticas. E essa aqui que nós temos mais aqui em cima é um exemplo aqui de Ilhéus, no sul da Bahia. É uma espécie invasora, o Zobiloma bicolor, e essa espécie não existia aqui em Ilhéus até o início do milênio, né, até os anos 2000, mas de 2002 para cá, ela vem sendo registrada e ela está em expansão, ocupando a área de espécies nativas. Outro problema que nós temos em águas costeiras é o alto impacto promovido pela exploração e pelo transporte de petróleo. Então, a gente pode ver aqui uma imagem de uma plataforma em alto mar, e aqui a imagem de transporte, e aí só para lembrar para vocês, a triste lembrança do que nos aconteceu no ano passado. Esse mapa aí mostra como é que a corrente subequatorial ajudou a distribuir esse óleo, que até hoje a gente não sabe exatamente qual a sua origem, e aqui está a área que ele atingiu mais fortemente, embora ele tenha chegado até o estado do Rio de Janeiro, e parte do que nós podemos ver na zona costeira desses estados atingidos com a deposição de óleo cru. Aqui, falando de mais um problema que a gente tem, claro, a gente tem nos oceanos como um todo, mas ele é particularmente sensível nas zonas costeiras, que é a pesca insustentável. E antes que qualquer um fique com dúvida, toda a pesca é predatória. Nós somos os predadores de topo quando estamos pescando. Mas nem toda pesca é igual, é claro. Algumas são ainda mais complicadas que outras. Então, a gente aqui vê alguns exemplos de pesca insustentável, né, que é a sobreexplotação de peixes ornamentais, que alimentam o comércio da aquariofilia, um comércio que chega à casa dos bilhões de dólares anuais. A pesca feita principalmente, a pesca de arrasto, né, que a gente vê aqui as redes no fundo, os barcos de arrasto, e parte do problema que a gente tem, o descarte de material, quer dizer, inúmeras espécies que são pescadas e são devolvidas mortas ao mar, porque elas não têm interesse comercial. A gente sabe hoje que, dependendo do tipo de espécie-alvo, eu posso ter até 20 quilos de espécie que não me interessa para cada quilo da espécie que eu estou buscando. Aqui na costa sul-baiana, a principal espécie-alvo é o camarão sete barbas, mas essas redes de pesca, elas também prendem mamíferos, como esse golfinho, tartarugas, tubarões, todos eles vão morrer, né, e vão ser descartados mortos para o oceano, dentro dessa pesca que é altamente não seletiva e muito pesada. No que a gente chamaria de captura seletiva, a gente também exerce um impacto muito grande, porque a gente tem o exemplo do paiamum e do caranguejo verdadeiro de mangue, intensamente coletados e consumidos aqui na Bahia. Essas espécies, ao serem coletadas, a gente, claro, busca sempre o maior indivíduo, então a gente vai causando uma pressão seletiva sobre essas espécies muito grande. Não é à toa que todo mundo já ouviu que no tempo do meu avô o caranguejo era muito maior. Em parte, possivelmente era mesmo. A pesca com espinhéis, que é um tipo de pesca que teoricamente seria seletiva, porque seriam com anzóis para atrair determinado tipo de espécie, mas que acaba capturando acidentalmente diversas outras espécies. As redes de emalhe que ficam no oceano... Professora Hermina, licença, já temos 14 minutos. Ok, vou terminar.
e os riscos da aquicultura, que a gente vê a aquicultura como algo muito positivo, mas não necessariamente, né? Ela causa diversos impactos. Bem, tentando agora acelerar para fechar, desculpem, eu achei que eu estava com mais tempo, eu acho que o meu cronômetro aqui me iludiu, mas nós tínhamos até 2020 a meta de preservar 10% dos nossos ecossistemas costeiros, até 2010 nós só tínhamos 1,5% preservado. Em 2018 foram criadas 2 grandes APAs, Trindade, Martins Vaz e São Pedro e São Paulo, que aumentaram bastante, né? Aumentaram significativamente a nossa área protegida. Nós passamos a ter mais de 80 milhões, na verdade mais de 92 milhões de hectares. Mas aqui na Bahia nós temos 4 reservas extrativistas, 4 reservas marinhas, a primeira é um parque nacional, foi criado em 1983, as outras 3 são reservas extrativistas, criadas entre 2000 e 2010. E aí a gente passou de 1,5% de áreas marinhas protegidas para 25%, né? O que seria assim, algo muito bacana, e a gente deveria ter motivos para comemorar. Mas será que a gente tem mesmo? Um dos motivos que a gente tem que pensar é que boa parte do que foi protegido, aumentou a área, está em sistemas que já eram muito menos acessíveis, né? Que são ilhas oceânicas. Hoje nós temos todas as nossas ilhas oceânicas, a princípio, protegidas, mas a nossa zona costeira continua extremamente vulnerável, e mesmo as áreas protegidas, elas não têm uma efetiva proteção, uma efetiva guarda. E a gente precisa de muitos mais investimentos, de formar muitas mais pessoas para trabalhar com esse tipo de ambiente, para entender o quanto ele tem para nos oferecer e o quanto nós somos responsáveis por ele. E aí, para encerrar a minha palestra, eu gostaria de agradecer o convite e trazer a fala do professor Paul Snowgrove, que é um pesquisador do Census of Marine Life. Eu fui coordenadora no Brasil durante uma boa parte do Census of Marine Life para a América do Sul, e o Paul ele diz que conhecer a vida nos oceanos pode nos tornar melhores guardiões do que temos sido até agora, e é o que eu espero, sinceramente, que aconteça. Agradeço, desculpe ter ultrapassado o meu tempo, mas eu realmente devo ter me enganado aqui com o meu cronômetro. Muito obrigada pela atenção e fico aberta para perguntas ao final. Obrigado, professora Hermínia. Então, vamos passar para o próximo panelista, que é o professor Silvio Sasaki, que vai falar sobre poluição marinha navegando por um mar de mistérios. Professor, 13 minutos, por favor. Ok, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no evento da Academia de Ciências da Bahia. Eu sou o professor Silvio, eu leciono na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Agradecer aqui aos moderadores, aos operadores do sistema aqui por dar esse apoio, e principalmente a você, internauta, que está aí nos assistindo agora. E eu vou falar aqui um pouquinho, como eu sou o último, acho que já não preciso falar quase mais nada, mas eu só vou dar uma pincelada aqui, nesse tema da poluição marinha navegando por um mar de mistérios. Então, internauta, às vezes não vai dar tempo, então dá um print aí na tela, se você tiver alguma dúvida, você já me manda aqui, porque às vezes não vai dar tempo de você sanar essa dúvida. Então dá um print na tela aí, no final também vai ter de novo esse slide, para quem não conseguir agora, tá? Porque às vezes o tempo é muito curto e você tem um monte de dúvida, então você depois, na rede social, me acha, eu por e-mail, para tirar alguma dúvida. E aí, o título da palestra é Poluição Marinha Navegando por um Mar de Mistérios. Realmente o mar é uma coisa gigantesca, a gente está vendo aqui no fundo da minha tela, aqui, o nosso planeta Terra, que é constituído de mais de 70% de água, então, na verdade, devia ser o planeta Água, mas é um planeta que a gente tem que valorizar bastante. E aí, o mar de mistérios é porque, na época das grandes navegações, a preocupação era mais no misticismo do Kraken e dos grandes organismos que poderiam estar embaixo aqui da água e poderia ser algum tipo de ameaça à vida humana. Esse seria um dos menores problemas, né, ao ecossistema, se realmente fosse só isso. Mas hoje em dia, um dos grandes problemas que eu vou abordar aqui é a poluição marinha. Atualmente, 5.000 a 10.000 contaminantes podem ser encontrados em organismos de topo de cadeia trófica,
porém muito pouco se sabe sobre esse tipo de impacto desses contaminantes nos organismos. A gente tem poluição por pesticidas, a poluição pelo esgoto que é lançado no oceano, e aí associado a eles os fármacos que também interferem no metabolismo dos organismos, os plásticos, hoje em dia um grande problema, né, nos oceanos, e o óleo. Basicamente, na palestra aqui de hoje, a gente só vai falar um pouco sobre óleos plásticos, porque a gente não tem tanto tempo, né, mas qualquer dúvida, mandem aí que eu respondo. Então, a poluição por petróleo. Eu abordei esse tema aqui porque o ano passado chegou muito óleo na costa brasileira, impactando várias praias, né, ao longo da costa, como a professora já explicitou aí no slide. Então, o que aconteceu? O óleo chegou e de que ele é constituído, né? Ele é constituído de hidrocarbonetos alifáticos, no caso aqui os N-alcanos, que são moléculas contendo carbono e hidrogênio. Então, são moléculas lineares de carbono e hidrogênio, e você também tem umas ramificações aí na molécula. E elas também podem formar ciclos, só que são os cicloalcanos. E aí, o que elas nos dizem? Ela pode ser um indicador de óleos degradados ou recentes, e esses cicloalcanos, que são essas moléculas fechadas, os terpanos ou panos esteranos, elas podem nos dizer a origem desse petróleo, né? Foi a partir daí que, por exemplo, o ano passado, algumas instituições de pesquisa chegaram à conclusão que o óleo vinha da Venezuela, esse óleo que atingiu a costa do Nordeste. Então, é um dos compostos que existem dentro do petróleo. Outro composto que existe são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs. Então, são compostos que têm de 2 até 6 anéis, e pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, aqui é a USEPA, ela listou 16 desses compostos aqui, como prioritários para análise de monitoramento ambiental devido à sua toxicidade. Então, são compostos que têm 2 a 6 anéis, estão exemplificados aqui, né? E aí você pode ter uma ideia. Então, o petróleo é composto de hidrocarbonetos alifáticos de cadeia linear, e esses aqui que têm os anéis aromáticos, aí conforme você deve aprender ou já aprendeu na escola. E aí o que acontece quando o óleo chega no mar? Em 24 horas, até 30% desse óleo já evaporou. Por quê? Porque ele é constituído de compostos mais leves. O que é o composto mais leve? São moléculas com menor átomos de carbono, menores quantidades de átomo de carbono. Então, são moléculas menores que, devido à ação da temperatura, etc., ele evapora mais rápido. Então, em 24 horas, esse óleo, até 30%, já evaporou. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse óleo que chegou na costa do Nordeste tem uma outra característica que é bem problemática. Então, isso aqui é só um gráfico de como é que, quando o óleo atinge o oceano, como é que ele se espalha. Mas em 24 horas, até 30%, esses compostos mais leves já teriam evaporado. E aí, em maio de 2020, a gente publicou na Marine Pollution Bulletin o primeiro artigo sobre a caracterização desse óleo, a caracterização química, né, de que ele era constituído, para tentar entender um pouco, né, das características dele. Então, a gente publicou aqui e ele foi em maio de 2020. Então, o que acontece? Foram 11 amostras de óleo que chegaram nas praias de Pernambuco até a Bahia. Então, em algumas praias, ele tinha essa característica, parecia meio um piche, né? E as pessoas pisavam, iam para casa com o pé tudo sujo, né? Então, a gente teve 11 amostras de diversas praias aqui de Pernambuco até a Bahia. O que eu vou mostrar para vocês aqui é só o que foi analisado. Você injeta no equipamento, aí ele te dá essa resposta aqui. Não precisa ficar assustado, mas são várias moléculas, né, esses risquinhos aí, esses picos aí, são várias moléculas, cada risco é uma molécula dos N-alcanos. Lembra que eu falei que são aqueles que têm cadeia linear, carbono e hidrogênio. Não, podem fazer ciclos, mas nesse caso aqui, são esses compostos lineares. Então, o que acontece? Quando você olhar aqui essas 11 amostras, você percebe que eles têm mais ou menos a mesma característica. E fazendo a razão entre algumas dessas moléculas, que não dá tempo de a gente explicar aqui, a gente chegou à conclusão de que 10 desses óleos
que atingiram as praias são da mesma origem, é o mesmo óleo que atingiu a praia de Pernambuco até a Bahia. Quer dizer, menos o da Bahia. Na verdade, o um que é da Arraial da Ajuda da Bahia, que foi eu que coletei, ele não era o mesmo óleo desses outros 10. Mas por que isso é importante? Porque mostra que a metodologia e todas as análises estatísticas demonstraram que estão todos os óleos, esse óleo não era da mesma leva, mas da onde que ele era? Provavelmente, quando as pessoas começaram a procurar o óleo na praia, acabaram encontrando esse óleo lá. E aí enviaram para mim. Só que não era o mesmo óleo, mas também é uma outra coisa. Porque aí você percebe que mesmo assim tem óleo chegando em outros lugares. A gente também não sabe quanto tempo, mas se você olhar o número 1 aqui, é um óleo bem mais degradado, né? Tá vendo? Os picos são bem pequenininhos, você nem consegue enxergar. Então, a gente verificou que são todos os mesmos, da mesma fonte, todos esses óleos que atingiram a costa do Nordeste. Isso é importante também porque começou a voltar a detectarem óleo nas praias, né? Então a gente está coletando de novo para verificar se alguma coisa que ficou presa nos recifes de coral, no fundo marinho, que está voltando para as praias. E aí, fazendo essas análises, a gente vai chegar, talvez, se for o mesmo óleo, nessa mesma característica. E aí, o que acontece com esse óleo que eu disse que era importante das 24 horas lá daquele slide? Que em 24 horas, 30% provavelmente teria evaporado. Mas não foi o que aconteceu com esse óleo, porque a gente detectou moléculas menores, que elas já deveriam ter evaporado. Qual que é a nossa teoria? Que formou aqui um agregado que protegeu, né, os compostos mais leves, as moléculas menores, não conseguiram evaporar e elas ficaram tudo presas ali nesse agregado. Qual que é o grande problema? Porque o que deveria ter evaporado agora está na coluna d'água. Quando começar a se degradar pelos micro-organismos, pelo intemperismo do oceano, isso vai ser disponibilizado na coluna d'água para os organismos que vivem lá. Então, esse é um outro grande problema que a gente explicitou agora nesse artigo aí, que esse óleo que não foi degradado, ele agora contém essas partículas menores que podem ficar disponibilizadas na coluna d'água, já deveriam ter evaporado, não foram evaporadas, e agora vai dar um grande problema aí. Estou indo rápido aqui porque a gente só tem 13 minutos. E de quem é esse óleo? Então, a gente não sabe. A gente precisa de uma amostra de vários óleos de vários locais do planeta para a gente fazer essa mesma análise, fazer a comparação das razões para verificar de onde pode ser esse óleo. De onde veio? Por várias simulações aí, modelagens, ele indica-se que vem a leste da nossa costa, mas a gente ainda não sabe de onde veio. Quando vazou, também não sabemos, mas a gente sabe que esse óleo vazou e veio rápido para a costa. E aí o que a gente sabe? Que foi um evento único, uma grande quantidade foi lançada de uma vez, o vazamento não ocorreu na superfície, porque não tem nenhuma imagem de satélite ou aérea, e ele ficava na subsuperfície, o que era pior para enxergar ainda, né? Ele não ficava na superfície boiando, ele ficava na subsuperfície. E aí outra coisa é que, como o óleo, a luz do sol não atingia esse óleo, pouca coisa evaporou e agora vai ficar disponível aí para a biota marinha. Qual que é a nossa suposição? Que algum tanque que continha esse óleo afundou e agora começou a vazar. Mas a gente também não tem como provar, porque a gente teria que achar esse tanque para saber se é o óleo que vazou, que chegou aqui. Então, isso é importante para a gente, se vocês recapitularem, você tem os hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, teve esse problema na costa brasileira, a gente viu que são todos do mesmo óleo, e agora, provavelmente, no futuro vai dar mais problema, porque boa parte dele não evaporou. E aí eu vou falar um pouco sobre os plásticos, que vai ter uma relaçãozinha com o óleo aí, conforme eu vou falar no final. Aproximadamente de 5 a 13 toneladas por ano são jogadas nos oceanos na forma de plástico. Então, o lixo plástico é um grande problema para os nossos oceanos aí. E existem vários tamanhos de plástico aí que você deve verificar nas praias. Você vê nas praias aquele lixo maior, né? Garrafas, etc. Mas também tem um problema grande que às vezes é um lixo invisível na forma de plástico que muitas pessoas não se atentam, que são os microplásticos, que são esférulas, podem ser na forma de esférulas plásticas, ou, por exemplo, fragmentos de plásticos que ficaram no ambiente lá e sofreram intemperismo. Não sei se vocês já foram em alguma praia e acharam algum tipo de plástico que você
pega ele, na hora que você aperta, ele desfarela todo, porque ele já está um bom tempo lá, sofrendo todo o intemperismo, a luz do sol, etc. Então, esse tipo de plástico é bem problemático. Então, tem os microplásticos, que são oriundos de partículas de plástico, né, que foram se fragmentando. Tem os plásticos que você tem em produtos de higiene pessoal, né, esfoliantes, etc. E tem esses grânulos plásticos na forma de esférulas, que são chamadas pellets plásticos, que é a matéria-prima para formar o plástico, né, polietileno, polipropileno. E microplástico é toda partícula que tem um tamanho menor do que 5 milímetros. E aí eu estou com um projeto lá em Porto Seguro, que é a análise de microplásticos nas praias. Então, o que a gente faz? A gente tem um grupo lá de alunos que vão com uma pinça, pinça mesmo, aquelas pinças de pinçar, a gente vai na praia e procura microplásticos, ou se você tem uma bandejinha aqui com um tubarãozinho de plástico, é tudo isso que a gente achou nas praias. E aí tem umas bolinhas brancas, isso daí que é o pellet plástico, que se confunde muito facilmente com isopor, a areia, não é fácil. Mas os alunos de iniciação científica, eles estão bem treinados, eles conseguem achar fácil. Inclusive, quando a gente vai coletar, a gente faz uma competição lá, que é óbvio. Eu sempre perco, porque eu nunca acho quase nada. Mas a gente até imaginava que, por Porto Seguro não ser perto de Porto, onde você tem os containers, que pode derramar esses pellets no ambiente, que a gente não ia encontrar nada. Mas qual foi a surpresa quando a gente encontrou esses pellets, esses grânulos plásticos, essas esferas de plástico, que muita gente chama de pérolas plásticas, né, do oceano, a gente encontrou na nossa orla lá. Então, o que a gente faz? A gente vai no laboratório, separa por cor, porque quanto mais escuro, mais tempo esse pellet esteve no ambiente, mais contaminante ele absorveu, contaminante orgânico. E aqui tem a equipe aqui, uma parte da equipe, as meninas que vão lá ajudar a coletar, né? E o que a gente faz? A gente separa por cor e depois faz a análise no laboratório. Nesse caso aqui, eu fui para a USP, no Instituto Oceanográfico. Professor Silvio, desculpe interromper, mas o tempo está encerrado. Dá uma alinhavada aí. Tá, estou terminando aqui. Aí, então, a gente foi para o Instituto Oceanográfico, a gente detectou aqui, né, esses pellets, e além do pellet, associado a ele, o problema foi que ele também veio com concentrações de HPAs junto. E, além disso, também os microplásticos, tá? Então, o que a gente tem a tirar disso? Que o ambiente está sendo contaminado por plástico, esse plástico tem HPA e ele tem origem petrogênica, ou seja, de petróleo. Então, de alguma forma, ele foi contaminado por petróleo. E os próximos passos aqui vão ser quantificações de compostos pesticidas clorados, bromados e esteroides fecais. São outros mistérios que a gente vai tentar desvendar aí. Só para perceber que, apesar de ser um local turístico, ele também está sendo impactado pela poluição marinha. De novo, aí, quem quiser tirar um print aí rápido, tira agora, tá? Se tiver alguma dúvida, talvez a gente não consiga responder. E muito obrigado e salve os oceanos. Bem, então, obrigado a todos, né? E eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas pela audiência. Se vocês olharem no private chat, vocês vão ver essas perguntas. E vamos começar, então, pela professora Herminda. O Jorge Glauco Ribeiro Toste, José Glauco, né? Ele pergunta, se o verde pode valer tantos trilhões de dólares, como os interesses dos combustíveis fósseis continuam a comandar impávidos a destruição ambiental, inclusive a destruição dos oceanos? Essa pergunta é também apropriada para a professora Gisele. Ela era para a professora Gisele. Exato. Desculpe. E aí, enquanto a professora Gisele estava falando, eu dei uma olhada aqui, e, por exemplo, o turismo, ele representa 10% da contribuição para o produto bruto internacional. É o dobro dos oceanos. Então, complementando essa pergunta do José Glauco, né? Como é que a gente pode chamar mais atenção ainda da importância dos oceanos? Porque, como ele mesmo está falando aí, existem várias outras atividades que, do ponto de vista econômico, têm muito mais importância. E uma outra pergunta que eu faria, que seria extensiva talvez a todos, é o seguinte, essa situação do Big Data no Brasil,
Existe algum repositório oficial que o pesquisador possa encaminhar seus dados relacionados à área de oceanografia, né? Ou a coisa é descentralizada e desorganizada? Então, a palavra a vocês aí. Bom, respondendo a pergunta, ou tentando responder a pergunta do José Glauco, essa é uma equação muito difícil de ser resolvida. Primeiro porque, quando a gente fala essa estimativa de 3 trilhões de dólares, é considerando todos os serviços ecossistêmicos que o oceano pode nos fornecer, desde a pesca, frutos do mar, combustíveis, a extração de combustíveis fósseis e também de energia renovável, offshore, e todas as vertentes possíveis de serem extraídas. Algumas coisas são, inclusive, muito difíceis de serem quantificadas, transformadas em valores de alguma moeda, como a bioprospecção de biomoléculas, moléculas bioativas, que é muito difícil de estimar, e também toda a parte de genômica associada. Mas quando a gente fala de destruição ambiental, a gente pensa, ou geração de energia, que a gente sabe que a população hoje está em torno de 7,9 bilhões, a estimativa é que chegue a 9 bilhões em 2050, o ser humano precisa de energia, para sua subsistência, ele precisa de energia, alimento e água. Então, isso tudo, esse trinômio está associado, de alguma maneira, direto ou indiretamente, ao ambiente, aos oceanos. Então, tem vários órgãos ou instituições internacionais, como o IPCC, como a ONU, a Unesco, várias subdivisões da ONU, que tenta regular isso, que a ideia é aquela história, um planeta, um oceano, e todos devem progredir, desde o país mais desenvolvido quanto os países não desenvolvidos. Então, quando se coloca todas aquelas metas que eu mostrei, um estressor muito grande em pequenas comunidades e países que são pequenas ilhas, porque se falar assim, vai haver restrição da pesca, isso, se houver restrição da pesca, um corte horizontal para todos os países, esses países que a principal subsistência é pesca ou turismo, vai estar diretamente, vai chegar num colapso. Então, vem se discutindo isso desde o começo dos anos 2000, e não é, que nem eu tentei falar, só que não deu tempo, não existe ainda unidade de medidas. Primeiro, precisa ser criada uma norma que seja adequada e aplicável no mundo todo. Segundo, precisa ter uma unidade de medida, precisa ter um indicador que essa norma foi ou não alcançada. E aí está se trabalhando ainda, não tem uma resposta plena, está sendo construído, e eles estão estudando cada país ter um incentivo a cada meta respondida, que é na mesma coisa parecida com a Conferência de Paris, o Tratado de Paris. Mas a gente bem sabe que isso tem uma política e uma geopolítica muito complicada associada, que existem países que são grandes poluidores e que eles não preocupam em diminuir os níveis de poluição. Então, é uma equação muito difícil de ser respondida, tem que haver um balanço, e aí a alternativa aí é o desenvolvimento sustentável, ou seja, a humanidade não parar de progredir, mas com pouca, mínima ou nenhuma agressão ao ambiente, tem que haver uma subsistência harmoniosa aí. Professora Herminda, a senhora teria alguma coisa a acrescentar? Eu estou vendo essa discussão aí, e na realidade, hoje em dia, as águas dos oceanos que estão sob jurisdição dos estados costeiros representam um percentual significativo, talvez 30%, 40% dos oceanos, né? Por que é tão difícil se fazer essa gestão, incluindo a plataforma continental jurídica e a zona econômica exclusiva?
Bem, acho que a gente tem que considerar diversos aspectos aí. Realmente a gente tem uma boa parte dos oceanos hoje em dia que a gente pode considerar que está na responsabilidade de um determinado país. O Brasil, inclusive, há não muito tempo atrás, ampliou a sua zona exclusiva, né, para além daquelas 200 milhas iniciais. A Rússia tinha feito a mesma coisa pouco tempo antes, mas a gente tem que considerar que o fato, inclusive, de um país ter uma larga zona exclusiva não significa que ele consegue efetivamente cuidar dela. Né? No Brasil, até 10 anos atrás, a gente estava vindo num crescimento de investimento. O último ano do governo Lula foi um avanço muito grande, junto com a Marinha Brasileira, de fornecer oportunidades e condições para o Brasil, por exemplo, cuidar melhor da sua zona costeira. Depois nós começamos a viver uma crise econômica e isso diminuiu um pouco, né? Mas hoje a gente tem uma boa parte da plataforma que por exemplo, pensando especificamente no caso brasileiro, né? Ele está sob a responsabilidade do Brasil, mas ele não tem como acompanhar ela integralmente. A professora tinha mostrado as 48 boias sob a responsabilidade do Brasil. Se a gente considerar a nossa costa, é um número muito pequeno ainda de boias, e elas estão muito concentradas em determinados pontos, então a gente tem diversos trechos da nossa costa e da nossa plataforma que a gente virtualmente desconhece. O Reviser foi um esforço fantástico para conhecer nossos recursos, mas ainda tem muito material do Reviser que ainda está por tratar. O próprio Census of Marine Life, foram 10 anos intensos de pesquisa, 70 países trabalhando, mais de 1.000 laboratórios trabalhando, e ainda existem caixas e caixas e caixas, entre outros tipos de material para ser visto. Né? O professor Sazak também pode complementar algumas coisas agora, do quanto a gente precisa fazer, precisa conhecer, precisa se responsabilizar, mas o quanto falta ainda imensamente para tudo isso, né? Professor Silvio Sazak, me veio agora à mente o seguinte, que quando eu dava minhas aulas lá de geologia costeira, as principais fontes de hidrocarbonetos dos oceanos não são esses derrames, como aconteceu agora aí, né? Esses derrames representam talvez 10%, alguma coisa dessa ordem de grandeza, não sei, me corrija, da quantidade de hidrocarbonetos dos oceanos, né? E o que é que se tem feito em relação a esses outros volumes enormes de hidrocarbonetos associados a águas pluviais, descargas operacionais de navios, emissão atmosférica? O que é que tem sido feito em relação a isso, em termos de legislação e iniciativas governamentais e não governamentais? Realmente o que você disse, a maior parte vem mesmo pela parte do esgoto, né, industrial, etc. E o que se tem feito, na verdade, tem essas políticas, na verdade, tem legislações, por exemplo, até em relação ao óleo, quando chegou na costa, já me indagaram, né, mas não existe uma legislação para esse tipo de combate. Na verdade, existia, e até os comitês para que fossem instauradas as medidas, né, para que pudesse ser contido o óleo, né, tratado, mas infelizmente o comitê foi disperso antes do início do problema do óleo, e aí, na verdade, foi aquela coisa que todo mundo viu, né, a população se mobilizando para tentar fazer com que aquele óleo, por exemplo, fosse retirado das praias. Legislações, assim, resoluções existem, mas, infelizmente, pouco é aplicado e pouco é realmente implementado. Eliseu, nós ainda temos tempo? Eliseu é que está nos ajudando aqui. Mas então eu colocaria uma pergunta aí para os três, em função também de observações que foram apresentadas pela audiência. É o seguinte: existe algum repositório de informações ambientais dos oceanos no Brasil? Isso tem a ver muito com o que a professora Gisele falou.
onde o pesquisador, ou a Marinha, ou uma empresa pudesse encaminhar seus dados, e esses dados serem de livre acesso aos outros pesquisadores, por exemplo, esses dados do derrame de óleo, né? Isso é importante desses dados estar num repositório para daqui a 10 anos, se alguém for fazer um levantamento, poder encontrar isso facilmente, né? Os dados de medições de corrente, os dados de boias, tudo isso. Nossa, você está aparecendo. Os dados de boias, os dados de sedimentos, os dados da biodiversidade marinha. Existe algum repositório nacional ou alguma iniciativa governamental ou não governamental a esse respeito, de ter um repositório brasileiro de informações oceanográficas? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom, na verdade, eu desconheço um repositório de ordem nacional ou governamental. O que eu já ouvi muito falar é que existem iniciativas de alguns projetos grandes internacionais, como o Projeto Pirata, que ele é responsável por algumas daquelas 48 boias que o Brasil se responsabiliza frente à NOAA, e parece que depois de 1 ano ou 2 coletados, todos os dados, publicados ou não, eles são disponibilizados, e esse é um projeto muito grande, é um projeto tripartite, que é Brasil, França e Estados Unidos. Então, as boias, depois que os brasileiros fizeram isso, as boias também que os franceses e os americanos são responsáveis, ou seja, a informação de todo o projeto Pirata, eu acho que depois de 2 anos de adquiridos, são disponibilizados em site aberto. O projeto do ProAntártico, que eu faço parte, que é o projeto Mefisto, que o coordenador é o professor Moacir Araújo, da UFPE, a gente acabou de iniciar o projeto, a gente fez apenas um campo, e o nosso campo acabou um pouquinho antes da pandemia, do isolamento. E que a gente já tem uma política de open data, ou seja, depois de algum tempo nós vamos disponibilizar os nossos dados. Então, assim, eu vejo iniciativas isoladas de alguns projetos, com certeza tem outros que eu ainda não tenho conhecimento, mas não é nada sistematizado, assim, olha, dados de sedimento do Brasil todo num lugar, não é isso. Professor Silvio, sabe alguma iniciativa a esse respeito, professora Hermina? Qual de nós dois, Silvio? Ladies first. Ladies first. Da parte de biodiversidade, dentro do Census of Marine Life, existe uma base que é a base OBS, e ela tem, inclusive, um nodo aqui no Brasil, que fica em São Paulo, que foi desenvolvida pelo pessoal do CRIA, junto à USP, inclusive, e essa base ela recebe todos os dados sobre espécies marinhas que estão sendo descritas, acompanhadas, estudadas na costa brasileira e em todas as outras regiões do mundo. Mas, especificamente nessa parte da base OBS, a gente pode encontrar tudo que é feito em zona costeira e em plataforma do Brasil. Quem é pesquisador e trabalha com a área de biodiversidade entra também com seus dados e tem acesso a todos os dados. Quem não é pesquisador tem uma parte que é aberta ao público e que, inclusive, gera mapas e mapas interativos para você saber onde há registro de determinadas espécies. E eu não sei se ainda está funcionando plenamente, mas até algum tempo atrás, a DHN, da Marinha do Brasil, né, ela tinha um banco de amostras e um banco de dados ligados a todas as expedições feitas por barcos oceanográficos e hidrográficos da Marinha. Essa base de dados e de amostras, você tinha muito material amostrado lá, principalmente da parte de sedimentos, ela era aberta à consulta para qualquer pesquisador. O pesquisador fazia um projeto para usar os dados, depois disponibilizava os resultados lá. Mas já tem um tempinho que eu não estou acompanhando isso, então não posso garantir que eles estejam funcionando. Agora, a nível nacional, assim, tipo MMA, eu não conheço nada de banco de dados mesmo, a não ser os do próprio ICMBio, né? Professor Silvio.
Eu também desconheço assim, uma base a nível nacional, né, de dados, por exemplo, da minha área de poluição marinha, orgânicos e inorgânicos. Eu também desconheço, só mais artigos que são disponibilizados, ou, por exemplo, nesse evento do óleo, a Bahia Pesca analisou alguns pescados para verificar se tinha hidrocarboneto, mas também não é uma coisa nacional, onde você tem um banco de dados, onde você teria uma forma de clicar lá e obter dados de tudo quanto é tipo de pesquisa. Eu também desconheço a nível nacional. Bem, então, nós temos ainda... nós não temos mais tempo nenhum, na verdade. Então, eu queria agradecer a todos, foram palestras muito interessantes, o público aqui interagiu bastante, a maior parte da interação, obviamente, muitos parabéns para a intervenção de vocês. Então, eu acho que foi uma atividade muito bem sucedida. Então, está aberto aí para cada um de vocês darem as últimas palavras. Não, eu queria só perguntar, porque houve uma pergunta que eu achei pertinente, se esse material vai ficar disponível para quem quiser ver, consultar, assistir depois. Esse vai ficar disponível. Então. Vai ficar disponível. Esse palestra. Olha, eu estou muito feliz por participar desse cortejo virtual. Mais uma vez, eu agradeço à Academia de Ciências da Bahia e a todas as pessoas que pensaram em sugerir o meu nome. Então, e eu agradeço também aos meus parceiros, meus colegas de pesquisa, porque ninguém faz nada sozinho em ciência, e também, principalmente, os meus alunos. Eu recebi a mensagem agora que todo o material vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, não precisa fazer o print de tela, porque vai estar tudo lá disponível. Professora Hermínia, quer falar alguma coisa? Professor Silvio? Então, vamos dar por encerrada esta sessão sobre a década das Nações Unidas na ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e o papel da Bahia nessa década. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.